Seja bem-vindo à semana de lançamento do novo currículo de Escola Dominical da CPAD. Caros irmãos e irmãs, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Temos certeza que temos aqui pastores, superintendentes e professores de escola dominical de todas as faixas etárias. Muito bem-vindos à nossa semana de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. Esta semana já começou abençoada. Hoje pela manhã estivemos ali na Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo, fazendo o lançamento consagratório do nosso novo currículo de escola dominical. Foi uma manhã abençoada por Deus e continua a semana toda. Estamos aqui, teremos a primeira plenária nesta noite, mas não é somente essa noite. Ao longo de toda esta semana, sempre às 20 horas, horário de Brasília, você terá aqui uma plenária abençoada através dos nossos servos de Deus. Eu estou aqui com o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações de nossa casa publicadora, e ao longo desta semana estaremos juntos apresentando aqui cada plenária para cada um dos irmãos. Esta segunda-feira teremos o pastor Elianai Cabral, nosso consultor doutrinário e teológico de nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Amanhã à noite teremos o pastor Jamiel Lopes. Na quarta-feira teremos o pastor Ezequias Soares, que é o presidente da Comissão de Apologética de nossa Convenção Geral. Na quinta-feira teremos o pastor Douglas Batista, da Assembleia de Deus em Brasília, que preside o Conselho de Educação e Cultura. Na sexta-feira, teremos a nossa irmã Joane Bentes, todos nós a conhecemos, a tia Jo, um belíssimo trabalho que ela vai estar realizando. E no sábado, marque bem, sábado às 17 horas, teremos a live de lançamento do novo currículo de escola dominical. Teremos em um ambiente muito bonito, um ambiente diferente, uma super produção com toda a nossa equipe de educação cristã apresentando cada revista de escola dominical de uma forma detalhada. Não perca, convide o seu pastor, os seus amigos professores, até mesmo os alunos de escola dominical poderão participar e assistir esta semana de lançamento do novo currículo de escola dominical. Vai ser abençoado, irmão Alexandre, essa semana? A paz do Senhor, irmão Ronaldo, a paz do Senhor para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Irmão Ronaldo, vai ser uma semana abençoada e todas as noites dessa semana teremos uma imersão no que tange à educação cristã. Todas as noites ouviremos ministrações voltadas para professores de escola dominical, pastores, superintendentes e qualquer outra pessoa que se sinta vocacionada ao ensino e deseja se preparar um pouco mais para servir ao Senhor. Nós servimos ao Senhor, mas cremos também que Deus nos dota de determinadas capacitações para servi-lo, e o ensino é um desses ministérios que precisa estar realmente capacitado. E ao longo desta semana, a CPAD proporciona essa imersão na educação cristã aqui para aqueles que estão nos assistindo. E hoje, agora à noite, vamos ouvir o pastor Elianai Cabral, que é o consultor teológico e doutrinário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e também da CPAD. Ele vai abordar o tema o exame das Escrituras como requisito ao ministério do ensino. Com certeza vai ser uma ministração que vai abençoar grandemente a sua vida. Muito bem, vamos conhecer um pouco acerca do pastor Elianai Cabral. Elianai Cabral é pastor, conferencista e teólogo. É membro da Casa de Letras Emílio Conde. Há mais de 35 anos, pastor Elianai é comentarista da revista Lições Bíblicas da CPAD. É membro da mesa diretora da CGADB. Atua como consultor doutrinário e teológico da instituição. Ele é autor de livros clássicos, como o Comentário Bíblico de Efésios, A Síndrome do Canto do Galo e O Pregador Eficaz. Agora,
na semana de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. Já se passaram 3 anos desde que comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, nos seus 500 anos. A maior batalha dos reformadores foi com respeito ao direito do livre exame das Escrituras, que era proibido até então. Nesta conferência, nós trataremos desse tema, visando, entre outros temas importantes, despertar maior reflexão e promover boa aprendizagem. Minha palestra tem como tema o exame das Escrituras como pré-requisito para o ministério de ensino. Esta é a temática principal dessa palestra. A palavra-chave é a palavra exame. E essa palavra nos remete à história da igreja, especialmente na Idade Média, quando a igreja romana restringia as pessoas leigas de terem uma Bíblia em mãos. Os bispos romanos da época entendiam que a Bíblia era difícil de ser interpretada pelo povo, porque o povo era leigo, sem cultura bíblica para entender as Escrituras. Nesta conferência, nós queremos oferecer algumas informações históricas acerca da liberdade para ler, estudar e pesquisar a Bíblia Sagrada. Sem dúvida, seremos incentivados com isto a obter a Bíblia em nossas mãos, bem como estudá-la e pesquisá-la com total liberdade de exame e de pesquisa. Meus caros conferentes desta oportunidade, a Bíblia Sagrada, nesse sentido, deixa de ser um livro enigmático, de ser um livro proibido pelo povo, ao povo pelo menos. Ter livre acesso às Escrituras para refletir sobre o plano de salvação e o que Deus pensa sobre nós, pode ter, sem dúvida alguma, a ajuda do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento acerca das verdades divinas reveladas a todos os homens. Agora é bom considerarmos este fato. A restrição imposta ao exame das Escrituras pela Igreja Romana na Idade Média produziu grande insatisfação da parte dos cristãos da época. O direito ao exame restringia-se apenas ao clero católico romano e ninguém podia examinar ou interpretar as Escrituras que não pertencesse ao clero romano. Então, o Espírito Santo entrou em ação. Entrou em ação promovendo o desejo de conhecer as Escrituras como a palavra viva de Deus para as suas criaturas. O mesmo Espírito despertou esse desejo na mente e no coração de alguns homens especiais. Esses homens entenderam que só era possível quebrar as travas romanas promovendo uma reforma de protesto que fosse capaz de destravar e liberar a palavra de Deus e torná-la possível a todas as pessoas. A partir dos séculos XIV até o XVI, de John Wycliffe e Martinho Lutero, o sentimento de rejeição ao sistema restritivo da igreja da época, e principalmente da igreja romana, inspirou o desejo pela libertação dessas travas e despertou piedosos homens para a conquista do livre exame das Escrituras. Esse sentimento agiu como uma semente forte
que o Espírito Santo lançou na terra do coração desses homens, e essa semente germinou e frutificou na Idade Média. A partir de então, a semente germinou. Já se passaram mais de 500 anos que a semente brotou, e assim nasceu a Reforma Protestante. Em 2017, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero afixou suas 95 teses de repúdio à adulterada teologia da Igreja Romana, no dia 31 de outubro de 1517. Foi a partir da ousadia de Martinho Lutero, no século XVI, inspirado por outros homens antes dele, nos séculos XIV e XV, como John Wycliffe e John Hus, que a semente da reforma germinou. Na essência dessa semente estava o germen do desejo de ter a Bíblia liberada para o livre exame de todas as pessoas. A Bíblia saiu das estantes das bibliotecas dos mosteiros no mundo inteiro para ser lida livremente por todos os povos. Foi assim que tudo começou. Lutero era um monge beneditino no mosteiro de Wittenberg, na Alemanha, nos anos de 1512 e 1513. E foi naquele mosteiro que ele, ao examinar a Bíblia com mais precisão, descobriu o remédio para a sua alma angustiada. E ele foi capaz, mediante esta experiência, de enfrentar o clero romano e abrir caminho para destravar a proibição de se ter as Escrituras nas mãos livremente. Suas decepções e frustrações com a postura autoritária da Igreja Romana e do seu pontífice o levou a protestar contra as restrições de Roma de privar o povo do acesso às Escrituras bíblicas. Na busca por respostas entre 1512 e 1513, Lutero era também um catedrático da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Antes da descoberta da verdade, ainda com a doutrina romana na sua cabeça, Lutero colocou todos os seus esforços na busca do perdão dos pecados e da salvação por meio de obras e penitências impostas pela Igreja Romana. Com isso, ele empreendeu uma viagem a Roma, fazendo penitências até chegar ao Papa, mas não foi recebido pelo clero de Roma. Voltou ao Wittenberg completamente decepcionado e frustrado com tudo. Então Lutero entendeu que ele deveria pesquisar nas Escrituras o verdadeiro caminho do perdão de Deus. E havia um livro do Novo Testamento que desafiava toda a teologia que ele já conhecia. Era a carta de Paulo aos Romanos, escrita para explicar a doutrina da salvação. Na sua leitura, Lutero deparou-se com algumas declarações que mudariam o seu modo de pensar. E duas escrituras dessa carta moveram com os brios de Lutero. A primeira escritura era Romanos 3:28, que dizia o seguinte: o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Logo em seguida, um pouco mais adiante, ele encontrou o texto do capítulo 5, que talvez tenha lido muitas outras vezes, mas nunca tinha se atido a importância deste texto. E no versículo 1, quando Paulo faz outra declaração que dizia: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma iluminação radiante do Espírito Santo abriu o seu entendimento e ele, a partir de então, entendeu que o cristianismo precisava de uma reforma doutrinária
E isto só seria possível mediante o livre acesso às Escrituras. Naturalmente, não podemos confundir o livre exame com a ideia da livre interpretação, que muita gente hoje se atreve a fazer. A Igreja Católica entendia que o leigo não podia entender as Escrituras, e por isso ninguém podia interpretar a Bíblia senão pela tradição romana, constituída pelos seus concílios ao longo dos séculos da era cristã. Entretanto, os reformadores entenderam pelo Espírito Santo que nada pode ser maior, nem mais esclarecedor e eficiente do que a palavra de Deus para o entendimento do plano de salvação. Nos 3 séculos em que a gênese da reforma protestante eclodiu, especialmente no século XVI, nasceu a ideia dos chamados 5 solas, uma forma latina para se falar, que representavam, na verdade, os ideais da reforma protestante. A palavra solos vem do latim, que significa só, somente, único. A palavra sola é o feminino de solos. Entretanto, a união desses ideais se tornou conhecida como os 5 solas, desenvolvida pelos reformadores, a começar por Martinho Lutero. Esses 5 solas foram explicitados como o sola scripturae, o solus Christus, o sola gratia, o sola fide e o sola deo gloriae. Traduzindo esses 5 solas para a nossa língua, foram denominados pelos reformadores como o quê? Só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus toda glória. Cada um desses solas fortalecia a crença de que as Escrituras são suficientes para que entendamos o plano salvífico de Deus para a humanidade. Para ampliar a nossa compreensão sobre o livre exame das Escrituras, nós podemos destacar 2 textos bíblicos que elucidam a importância do exame das Escrituras. Eu chamaria de 2 textos elucidativos. E esses textos são no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, e nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Podemos começar com o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 39. Certa feita, Jesus respondeu à crítica dos escribas e fariseus acerca de sua relação com Deus, o Pai, e as Escrituras. Ele então deu-lhes uma resposta que mexeu com seus brios, quando disse: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Ora, nessa Escritura, Jesus dá testemunho acerca de si mesmo, quando ele declara que havia vindo a este mundo para cumprir as obras que o Pai Celestial lhe havia dado para cumpri-las. Nos dicionários, a palavra examinar significa buscar, investigar, esquadrinhar, perscrutar. Alguns pregadores colocam o verbo examinar no imperativo examinai. Mas o que prevalece no original grego do Novo Testamento é a tradução que coloca a palavra examinar no modo indicativo plural, como está escrito literalmente: vós examinais. E os 2 modos do verbo não interferem no objetivo final da expressão em relação aos que examinam ou aos que são convidados a examinarem as Escrituras. Há um segundo texto elucidativo, que é o de Atos 17:11. Na versão da Bíblia Viva, está escrito que os cristãos de Bereia receberam de bom grado a palavra,
examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quando Paulo e Silas declararam que Jesus era o cumprimento das Escrituras, aqueles judeus estudiosos do Antigo Testamento tiveram cuidado de examinar o conteúdo de tudo quanto eles ouviam da parte dos dois apóstolos. Eles avaliaram, compararam seus ensinos com as profecias do Antigo Testamento para constatar se tudo correspondia ao que estava escrito nas Escrituras. Isto significa exame verdadeiro das Escrituras. A esses princípios nós podemos denominá-los como princípios que regem a interpretação bíblica. Para os tempos atuais existem alguns elementos que precedem, que vêm antes do exame das Escrituras. Não basta ler a Bíblia para compreendê-la. Se faz necessário que o estudante da Bíblia tenha convicções firmes para nortear a sua mente no exame das Escrituras. Há pelo menos 3 princípios que regem a interpretação bíblica. São elas: o princípio da revelação total de Deus, o princípio da inspiração plena do Espírito Santo e o princípio da iluminação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, quem examina as Escrituras precisa crer que elas são a revelação de Deus aos homens. Portanto, a Bíblia é a revelação de tudo quanto Deus é, tudo quanto faz como Senhor do universo e Criador de todas as coisas, dos anjos e também do homem. A Bíblia é, portanto, a revelação completa, perfeita, singular e indiscutível desse Deus a quem servimos. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio nos mostra que quem examina as Escrituras precisa reconhecer que as Escrituras são o registro inspirado dessa revelação total. Portanto, nós cremos na inspiração plena das Escrituras pelo Espírito Santo à mente dos escritores bíblicos para registrarem a revelação de Deus. Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Nós refutamos a teoria da inspiração parcial, de que parte das Escrituras é divina e que parte é humana. Terceiro princípio: quem examina as Escrituras tem o auxílio do Espírito Santo para a iluminação do entendimento acerca das Escrituras. Entendemos, portanto, que a iluminação do Espírito é aquela luz clara e inconfundível que lança em nossa mente para entendermos as Escrituras. Paulo disse aos Coríntios: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Esses elementos são fundamentais para quem ama a palavra de Deus e deseja aprender dela as suas profundas e absolutas verdades. Elas são, de fato, são a base para quem deseja interpretar a Bíblia Sagrada. Quem ensina precisa, de fato, cultivar o hábito da pesquisa e do exame, para poder ministrar com convicção e segurança o assunto que irá abordar aos seus alunos. É uma experiência cotidiana da minha vida. Eu me obrigo, por força não apenas de função de pastor e de ministro da palavra, mas me obrigo a pesquisar com seriedade, porque eu tenho medo de subir ao púlpito com ideias próprias, interpretando alguma coisa fora do contexto das Escrituras. Ora, existem pelo menos 3 ciências que são os pilares da interpretação da Bíblia.
Essas ciências são 3 elementos do exame das Escrituras que requerem que nós as conheçamos. Elas são identificadas como hermenêutica, exegese e crítica textual. O que é hermenêutica? Essencialmente, hermenêutica é a ciência da interpretação literal ou figurada de um texto escrito, seja ele secular ou religioso. Em seu significado técnico, a palavra hermenêutica é definida como a ciência e a arte de interpretação de textos. Por isso existe no mundo secular também a hermenêutica jurídica, a hermenêutica econômica e de outras ciências mais. No caso da hermenêutica bíblica, ela é uma ciência porque oferece para nós as regras que orientam o modo correto de interpretar um texto bíblico. Nenhum pregador ou professor de Bíblia poderá afirmar qualquer coisa que não seja aquilo que o texto quer dizer, se é literal ou figurada. Ele não pode inventar, ele não pode acrescentar, nem diminuir. Ele precisa ser objetivo. A hermenêutica ajuda, de fato, a quem estuda, o perscrutador, a fazer o exame dos assuntos que ele deseja expor à luz da própria Bíblia. Por isso, a própria Bíblia se responde a si mesma, interpreta também a si mesma. Suas regras, as regras da hermenêutica, o manterão dentro das Escrituras e o ajudarão a evitar falácias e desvios doutrinários. Eu aconselho a todo professor, a todo pregador e ensinador da palavra, que não abandone nunca as regras de hermenêutica por meras figuras de linguagem ou ofertas de ideias interpretativas que fujam àquilo que a Bíblia quer ensinar. Mas daí vem uma segunda ciência que é exegese. Exegese. A palavra exegese, ela tem na sua definição etimológica, na definição da palavra, no grego bíblico, a palavra aparece como ekgeses. Ekgeses, que significa explicar, interpretar, contar, descrever, relatar. Esse prefixo ek sugere a ideia de sacar, tirar, extrair, colocar para fora, explanar, colocar à vista, exibir. É como alguém que tem 2 fontes de água para sacar água. Uma não é verdadeira, é de águas paradas. A outra é aquela que está no fundo do poço. Então ele lança o seu balde para tirar do fundo do poço a água límpida. Isso é o sentido de exegese. Portanto, aquele que examina um texto bíblico o faz através da exegese, para extrair da Escritura os significados que estão contidos naquela Escritura. Figurativamente falando, é aquilo que eu falei. É como alguém que lança o seu balde no fundo do poço de água potável para tirar água pura sem as impurezas exteriores. Em síntese, quem interpreta uma Escritura é aquele que expõe e coloca à tona o sentido que o texto signifique. Nunca invente uma interpretação porque você achou bonito a ideia de A ou B, ou porque me veio uma ideia bonita na cabeça. Você tem que, na verdade, ver se a sua ideia, ou a ideia de quem quer que seja, se ela corresponde ao que o texto quer dizer. Isso é fazer exegese. Existe um termo no campo da hermenêutica que inverte o papel da interpretação
e é diferenciado apenas por uma letra, que é a letra I, que aparece logo no início da palavra, mas que faz a diferença no objetivo final da interpretação. Enquanto a exegese consiste em extrair o significado de um texto mediante legítimos métodos de interpretação, a exegese consiste em injetar ideias ou conceitos que não possuem qualquer relação com o texto. Foi por esse caminho que andaram Guilherme Miller, Ellen White, José Smith, sem contar os pregadores modernos que resolveram fugir da ortodoxia teológica, até principalmente no meio pentecostal, para abraçar ideias alheias ao sentido das Escrituras, denegrindo o Evangelho e banalizando o Evangelho puro. Porém, o exegeta bíblico não inventa, não acrescenta, nem diminui o sentido real de um texto. O professor de escola dominical, ele precisa aprender a examinar a palavra de Deus com um espírito reto e cuidadoso. Aconselho àqueles professores que, ao tomarem uma lição nas mãos e começam só a encontrar dificuldades em não compreender a lição, e então com isso eles criam outra lição, inventam outras histórias. Por favor, todas as revistas produzidas pela CPAD passam por um crivo, passam por uma consultoria doutrinária. Então, ninguém brinca em serviço na casa aplicadora. A coisa é dada com seriedade e para toda a nossa denominação e o meio pentecostal ortodoxo. E isso é importante que a gente aprenda. É importante que o professor aprenda a examinar a palavra com espírito reto e cuidadoso, para não se enveredar pelo caminho das bonitas ideias que contrariam a interpretação correta das Escrituras. Seja um bom exegeta, mas cuidado com os exegetas. A terceira ciência da interpretação nós chamamos de crítica textual. Nem sempre a palavra crítica é interpretada de forma correta. E é bom que a gente procure entender a importância dessa palavra. Quando eu falo de crítica textual, estamos falando de que, nas regras de interpretação da hermenêutica, o aspecto científico dessa ciência se preocupa essencialmente em determinar ou precisar o sentido exato das palavras contidas no texto. É o exame através do qual se comprova a validade de um texto. A palavra crítica, no modo popular, dá a ideia de falar mal de alguma coisa. Porém, na hermenêutica, crítica textual não significa falar mal da Bíblia ou de se buscar erros nela. Esse não é o papel da crítica textual. Se trata, sim, de examinar com acuidade a origem dos textos, a integridade dos manuscritos antigos e determinar com isto a originalidade dos textos pesquisados. A crítica textual se preocupa com o significado das palavras no texto original e saber o que elas significam. Daí porque é importante também, à medida do possível, conhecer as línguas originais da Bíblia. Estudar o grego bíblico, estudar o hebraico bíblico. Não é a mesma coisa que você entrar numa escola de língua para estudar o hebraico moderno, o grego moderno. Você vai se deparar com algumas dificuldades. Tem que procurar as línguas antigas, especialmente o bíblico koiné, no caso, e o hebraico do Velho Testamento.
Então se pergunta, como é que surgiu a ideia do livre exame das Escrituras? Como é que surgiu isso? Nós já citamos alguns nomes importantes da história da Reforma Protestante, como John Wycliffe, ainda no século XIV. E este homem foi um dos poucos homens que lançou a semente da Reforma ainda na Inglaterra. Não demorou muito tempo para que aparecesse um outro nome interessante, chamado John Hus, no século XV. E 120 anos depois, a semente de John Wycliffe e John Hus também germinou no coração de um homem chamado Martinho Lutero, que se tornou um dos pais da Reforma Protestante. É interessante que Lutero não ficou sozinho nessa batalha. Deus levantou alguns outros nomes que ganharam notoriedade e se destacaram na história da Reforma Protestante, tais como João Calvino, Ulrich Zwinglio, Jacó Armínio, John Wesley. São nomes que devem ser respeitados. Às vezes com algumas ideias divergentes quanto à interpretação de textos, mas que não afetam nem comprometem a essência da doutrina da salvação, que só acontece na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um desses homens deixou o seu legado de amor às Escrituras. Desses nomes importantes da história surgiu no século XV um homem nascido na Boêmia, 120 anos antes de surgir Martinho Lutero. O nome dele era John Hus. Ele foi um dos grandes precursores da Reforma sob a influência de Wycliffe. John Hus foi condenado como herege e foi amarrado numa estaca em praça pública, sendo queimado vivo perante uma multidão que ouvia como um opositor da Igreja Romana no dia 6 de julho de 1415 na cidade de Constance, na Alemanha. Eu tive o privilégio de ir a essa cidade, ir na casa de John Hus e na pracinha onde tem lá levantado uma estátua de homenagem a esse homem. Agora é interessante isso. Seu nome Hus significa ganso. E por isso, esse apelido ganhou notoriedade no protestantismo. As suas últimas palavras, quando amarrado naquela estaca, foram as seguintes: hoje vós ireis assar um ganso magro, mas daqui a 100 anos vós ouvireis um cisne cantar, o qual não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Na verdade, John Hus profetizou acerca do cisne, que apareceria depois de 100 anos. Esse tom profético certamente referia-se à pessoa de Martinho Lutero. E de fato ninguém pôde deter a força da Reforma no século XVI. Porque Lutero era um cisne que gostava de cantar e compôs muitos hinos evangélicos que são conhecidos até os dias de hoje. Vejam só, a resistência e a fé desses grandes servos de Deus contribuíram para que a Reforma Protestante se efetivasse pela liberação do livre exame das Escrituras. A partir dessa ideia, a Reforma foi deflagrada e a conquista do livre exame das Escrituras que rompeu com as travas da tradição romana. John Wycliffe fez a tradução do Novo Testamento para a língua inglesa. Martinho Lutero também fez uma tradução da Bíblia para o povo alemão. E por esse modo corajoso, a conquista da liberdade para se examinar as Escrituras se tornou uma realidade. A Bíblia era proibida para o leigo. O seu exame e estudo ficavam restritos aos conventos e somente pelo livro da tradição romana se podia interpretar as Escrituras. Somente os intérpretes autorizados pela Cúria Romana podiam interpretar as Escrituras. Lamentavelmente, suas interpretações
impressas no livro da tradição, fugiram à hermenêutica bíblica para a adesão de heresias e desvios doutrinários da doutrina cristã. Esses desvios doutrinários se tornaram a razão principal dos protestos dos reformadores. Lutero lutou com toda a sua força intelectual, moral e espiritual para estabelecer, a partir de então, o princípio do livre exame das Escrituras. Esta ousadia lhe custou muitas perseguições e ele acabou provocando grandes controvérsias na Europa do século XVI. A Igreja Romana havia substituído a Bíblia pela tradição. Houve um afastamento enorme das Escrituras e a adição da idolatria se tornou uma realidade na Igreja Romana. Até hoje, nós vemos isto acontecer. A tradição católica se tornou mais importante do que a Bíblia Sagrada. As modificações doutrinárias e a adesão de conceitos equivocados sobre perdão e salvação fizeram de Cristo um personagem de segunda importância na vida dos cristãos. A Igreja Romana não conseguiu calar a boca de Martinho Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio, nem de Wesley. Exigiram, de fato, que Lutero se retratasse dos seus escritos inflamados contra a Igreja Romana. Mas ele foi fortalecido pelo sentimento de resgate da palavra de Deus na vida do povo. E corajosamente Lutero respondeu aos seus opositores. Olha a resposta dele. A não ser que eu seja convencido pelas sagradas Escrituras, ou por razão evidente, não posso retratar-me. Minha consciência é cativa da palavra de Deus, e agir contra a consciência não é certo nem seguro. Disse Lutero, mantenho essa posição e não posso agir de outro modo. Assim, Deus me ajude. Por causa dessa posição reticente e convicta, Lutero foi chamado de arrogante e de louco. Muitas acusações mentirosas foram feitas contra ele. Então, Lutero firmava sua fé no fato de que os homens podem errar nas suas interpretações, mas as Escrituras nunca erram. Por isso foi perseguido intelectualmente pelos céticos, pelos agnósticos, pelos ateístas da época. Esses opositores queriam, de fato, anular a importância da Bíblia nas mãos do povo. Mas foram frustrados pela sua ousadia e fé. Nós louvamos a Deus que o resgate da Bíblia nas mãos de todo o povo no mundo se tornou uma realidade. A Bíblia é o livro mais impresso no mundo e todos podem ter acesso às Escrituras. Eu louvo a Deus que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, além de ser a maior empresa ligada, ou editora ligada à Escola Bíblica Dominical, além de editar muitos livros, a Casa Publicadora se preocupa em manter esse valor especial da Palavra de Deus. E hoje ela tem várias Bíblias de estudo que estão aí para o interesse de todos aqueles que querem estudar mais a Palavra de Deus. Para concluir a minha palestra nesta conferência, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a Bíblia não pode ser lida ou estudada como um livro comum, porque ela é a palavra de Deus inerrante, poderosa e reveladora da vontade de Deus para nós.
eu quero desejar a todos os participantes desta conferência a melhor precisão de aprendizagem sobre todos os temas que estão sendo apresentados nesta conferência. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que bênção, meus irmãos, que plenária abençoada. Não foi, irmão Alexandre? Com certeza. Ouvir o pastor Iraná Cabral, sempre uma alegria muito grande, né? São mais de 50 anos de experiência ministerial como pastor de igreja, como comentarista de nossas lições bíblicas. Realmente é uma riqueza muito grande, um privilégio ter o pastor Iraná Cabral como um dos nossos comentaristas de nossas lições bíblicas. É verdade, principalmente quando no final ele vai ali abordar a questão da importância que o professor, que a professora de escola dominical devem ter no tocante à leitura das Escrituras, que a Bíblia é a nossa base de fé e prática, e é com base nela que nós exercemos o nosso ministério do ensino que foi dado por Deus. Muito bem. E amanhã, pastor Alexandre, o que nós vamos ter amanhã? Qual é a plenária? Qual é o plenarista de amanhã? Bom, Ronaldo, amanhã teremos o pastor Jamiel Lopes com o tema Psicologia aplicada à educação cristã. E a importância disso é que todo professor deve ter o mínimo de conhecimento sobre a psicologia educacional para ministrar suas aulas. E é dessa forma que nós vamos aprender amanhã com esse nosso grande pastor e psicólogo, Jamiel Lopes. Amém. Os irmãos perceberam pela plenária de hoje, pela plenária que vamos ter amanhã, como vai ser ao longo de toda esta semana. Então, só reprisando. Tivemos hoje o pastor Iraná Cabral, amanhã teremos o pastor Jamiel Lopes, quarta-feira, pastor Ezequias Soares, na quinta-feira teremos o pastor Douglas Batista, na sexta-feira a irmã Joane Bentes, a tia Jo, e no sábado, às 17 horas, não perca a live de lançamento do novo currículo de escola dominical da CPAD. É imperdível esta semana e principalmente no sábado, às 17 horas. Não é isso, irmão Alexandre? O que nós vamos ter no sábado, irmão Alexandre? Qual é dando aí um gostinho aí para os nossos professores já irem compartilhando, divulgando. O que nós vamos ter no sábado à tarde, 17 horas? Bom, Ronaldo, no sábado à tarde, nossa live de lançamento do currículo de escola dominical vai trazer os princípios do currículo de escola dominical. Nós vamos falar sobre cada nova revista deste currículo e cada editor que foi responsável pela revista vai trazer uma palavra aprofundando um pouco mais acerca de cada uma das revistas, das seções, o que mudou, quais são os novos temas, como é que é o novo projeto gráfico dessas revistas, novo visual, enfim, vamos realmente mostrar não apenas um novo currículo, mas a importância de a igreja como um todo aproveitar o momento da escola dominical e investir na educação cristã, porque é por meio da educação cristã que nós somos fortalecidos para servir cada vez mais ao Senhor. Vai ser uma live imperdível, né? Então convide seus amigos, compartilhe, dê lá o seu like, com certeza tem muitas bênçãos de Deus aguardando você, porque vai ser um sábado de muitas surpresas bem positivas para o povo de Deus. Amém, graças a Deus. E queremos agradecer a Deus, cada pastor, superintendente, professor de escola dominical que está participando, assistindo a nossa semana de lançamento do novo currículo de escola dominical. E sabemos, meus irmãos, que temos aí o nosso currículo de escola dominical, porém, ele não termina. Aliás, ele começa. É a partir daí que você, professor de escola dominical, vai transformar em realidade o sonho de nossa casa publicadora, que é o ensino da palavra de Deus. De posse do nosso material curricular, você vai estar todos os domingos pela manhã com material lindo, bonito, inédito em suas mãos, ensinando a palavra de Deus, exercendo o ministério que o Senhor Deus concedeu à sua vida. Então amanhã estaremos de volta às 20 horas com mais uma plenária na nossa semana de lançamento do novo currículo de escola dominical. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Estejam conosco ao longo desta semana.